E aí, jovem, tudo certo? Estamos aqui hoje para mais um vídeo super interessante da nossa série de guia básico para iniciantes. Um tema bem polêmico aí, um tema bem requisitado. Eu vejo milhares de dúvidas sobre antenas de FPV, sobre como casar, como escolher as antenas, qual é a melhor antena, qual é o uso adequado dessas antenas, potência de VTX, escolha de canais e por aí vai, né? É realmente um assunto bem complexo para quem está começando aí no hobby, sente uma certa dificuldade aí de conseguir reunir as informações, afinal tem bastante coisa a respeito. E o assunto antenas, só o assunto antenas por si, já é um assunto bem complexo, bem difícil de se estudar. Eu lembro da minha formação técnico em telecomunicações, eu lembro que tinha uma parte lá específica sobre antenas, que era uma coisa bem chata, né? Para quem não está acostumado, não é da área técnica, não gosta, né, dessa parte, é um assunto bem chato mesmo, bem delicado de se falar e com certeza aí rende altas discussões, certo? O estudo sobre antenas faz parte aí da área de conhecimento sobre RF, né, radiofrequência, tem muitos assuntos técnicos aí, muita teoria por trás, sem dúvida, como eu disse agora há pouco, é um assunto bem complicado, bem complexo, e o que eu vou trazer para vocês aqui é o básico, tá? Eu vou dividir esse vídeo em duas partes para não ficar tão complicado, não ficar tão chato. E eu procurei trazer para vocês aqui um conteúdo bem bacana sobre as antenas, para ficar uma coisa bem prática e não ficar nada maçante, tá? Para vocês conseguirem aproveitar o máximo aí. Então, se você gostar desse vídeo, jovem, deixa aí seu joinha, deixa o like aí, se inscreve aqui no canal, porque logo eu vou soltar a segunda parte, onde a gente vai falar sobre os parâmetros técnicos da antena, né? Eu vou explicar para vocês ao final desse vídeo o que nós vamos falar na segunda parte, onde vai ter mais coisas práticas ali, vou responder dúvidas que me mandaram e vou trazer algumas dicas sobre as antenas, sobre VTX, canais, banda, esse tipo de coisa. Bom, vamos lá então. Primeiro passo, né? O básico. O que é uma antena, tá? Alguns de vocês podem saber o que é, alguns pode parecer simples, mas uma antena nada mais é do que um pedaço de fio, né? Um conjunto de fios que converte um sinal elétrico em um sinal eletromagnético, tá? E a antena que recebe o sinal, né, ela converte o contrário, ela pega o sinal eletromagnético e converte em sinal elétrico, tá certo? Então eu tenho ali uma antena, ponto 1, tá certo? Que está irradiando um sinal através do ar, e aí o ponto 3 ali está recebendo esse sinal eletromagnético, convertendo de volta um sinal elétrico. No nosso caso aqui falando sobre FPV, eu tenho aí a analogia do nosso transmissor, o VTX, assim se vai chamar agora para ficar mais fácil, e o nosso receptor, que a gente chama de VRX também, certo? Essas antenas elas permitem então a comunicação entre esses dois carinhas aí. Bom, jovem, as antenas elas são elementos ativos, né, e muito críticos, né, no sistema de FPV. Então elas determinam aí a qualidade e a distância máxima que a gente consegue ir com os nossos drones, né, ou algum outro equipamento que a gente tiver rádio controlando, tá? A qualidade do sinal ela é impactada diretamente por essas antenas que a gente está utilizando, tá certo? Bom, conhecendo aqui o básico de uma antena, né? Toda antena ela tem os mesmos elementos, tá? Independente do formato ou design que cada fabricante dá para ela, né? Então a gente vai conhecer aí, falar para vocês rapidinho cada elemento dessa antena, que nem vocês estão vendo aí na tela, né? Então a parte mais importante da antena é o elemento ativo, é onde ali irradia as ondas de rádio, né? Através do ar. Esse carinha é feito geralmente no material condutivo, né? Então pode ser de cobre, alumínio, ouro, pode ser qualquer material que conduza bem eletricidade, tá certo? Logo em seguida a gente tem o plano neutro da antena, né, que é uma superfície condutora que ela é conectada ao aterramento do transmissor do nosso VTX, né, e ela serve como uma superfície para refletir as ondas de rádio, tá certo? Logo em seguida a gente tem o nosso cabo coaxial, né, então ele é um cabo blindado especial, né, que transporta ali o sinal do conector
até o elemento da antena, sem que esses sinais, vamos dizer assim, fujam, né, da antena, que eles sejam completamente irradiados pelo elemento ativo, né? Então eles são usados geralmente para estender o comprimento da antena, e eles são feitos de material rígido, né, para que possa ser dobrado em qualquer ângulo desejado. Tem alguns cabos coaxiais mais finos, né, que você consegue uma certa maleabilidade com eles, mas no geral os melhores cabos são os cabos mais grossos, tá? Que não deixam escapar muito o sinal de RF que está passando ali. Afinal, o papel de irradiar o sinal é sempre do elemento ativo da antena e não do cabo. O próximo carinha aí é o nosso conector, né? Como o nome diz, ele conecta aí o nosso transmissor ou receptor de vídeo à antena, né? Fazendo a ponte aí com o cabo coaxial. Bom, e a gente tem aí algumas antenas de FPV que são feitas de fios finos de cobre, né? E o seu formato ele é precisamente moldado, né? Para obter a performance ideal de transmissão. Ou ela é feita de placa de PCB, né? Também que é precisamente desenhada aí para um software no computador. A gente vai ver mais detalhes disso mais para frente, né? Sobre esse ajuste, né? Esse tuning da antena que precisa ser feito. Mas por enquanto é isso que vocês precisam ver aí, tá certo? Essas antenas também podem vir protegidas por uma capa, né? De proteção, que pode ser um elemento plástico, né, ou outro tipo de elemento, e ele não interfere ali na performance da antena, tá certo? Desde que ele não seja de um material condutivo. Bom, aqui a gente vai começar uma explicaçãozinha um pouquinho mais detalhada sobre as antenas, né? Então, uma antena de FPV ela pode ser categorizada de acordo com a polarização dela, que pode ser linear ou circular, tá? Eu vou explicar para vocês cada uma delas agora. E é aqui que é importante você entender, jovem, como que funciona cada uma dessas antenas, para que você tenha o melhor aproveitamento e rendimento do seu conjunto, tá certo? De FPV. Então, para você entender, polarização significa a forma como essas ondas de rádio viajam através do ar, e nada mais que isso. Vamos falar primeiro das antenas lineares, então, né? Da polarização linear, como é que funciona, tá? Esse sinal polarizado linearmente, ele oscila na horizontal ou na vertical, né? Imagina que você tem um plano, né? E você tem o plano horizontal ou vertical. Na época da escola a gente tinha lá o X e o Y, né? O famoso XY, plano cartesiano. E esses dois planos, então, é que a gente usa como referência, tá? Seria o nosso horizontal e vertical, e ela usa essa referência para viajar pelo ar, como você está vendo aqui nas imagens, certo? Essa antena linear ela é polarizada de acordo com a posição de como ela está instalada, certo? Na horizontal ou na vertical, que é como você vai ver aqui agora. Então, se essa antena está em pé, a gente tem a polarização vertical, e se essa antena está deitada, a gente tem a polarização horizontal, tá certo? Essas antenas lineares elas são usadas geralmente para antenas mais básicas, né? Como aquelas pretinhas que vêm junto com algum VTX, ou alguns óculos de FPV mais básicos vêm com essas anteninhas, né? Como essa pretinha aqui na foto embaixo que você está vendo, ou aquelas antenas de roteador de Wi-Fi, tá certo? Essa antena de cima ali da foto também são lineares, elas são umas antenas que a gente chama de copper pipe, elas são antenas de polo, né? Eu vou mostrar para vocês mais detalhes daqui a pouco. Essas antenas também são lineares e às vezes elas acompanham alguns VTX que a gente compra, tá certo? Então, quais são os prós e contras, né, de usar uma antena linear, polarização linear, tá certo? Então, primeiro que é uma construção bem simples, né? Pode ser somente um pedaço de fio, desde que esse fio seja calibrado para a frequência de trabalho correta, que eu vou falar disso daqui a pouco. Essas antenas geralmente são pequenas, né, leves, baratas e fáceis de construir e de consertar se der algum problema, e são ideais para voos de longa distância, tá? Devido à energia dessa antena, ela ser focada em somente um plano de propagação, que eu comentei agora há pouco, horizontal ou vertical. Mais pra frente eu vou falar para vocês um pouquinho mais detalhes sobre isso também. E quais são os contras, né, desse tipo de antena? A gente tem, né, o problema aí da vantagem do alcance, e a gente raramente percebe devido à interferência multipath, né? Eu vou explicar para vocês o que é logo logo. Para obter melhor recepção, né, essas antenas de transmissão e recepção devem estar alinhadas, né, para garantir a absorção máxima da radiação das ondas de rádio. Então essas antenas lineares elas precisam estar obrigatoriamente na mesma direção as duas, né? E aí cai no nosso terceiro ponto aí, que é como o drone de FPV está sempre se movimentando, né? É simplesmente impossível manter essas antenas alinhadas o tempo inteiro, né? E aí a gente tem uma perda de sinal ou um sinal de FPV instável, tá certo? Eu falei para vocês o que era multipath, né? Multipath na verdade é uma interferência, né? Um ruído, né? Aí na tela você tem dois exemplos disso.
que é causado aí no seu receptor de vídeo, né? Isso acontece quando esse sinal de vídeo bate nos objetos como parede, chão, árvore, carro e por aí vai, ficando esses sinais que são refletidos fora de fase, né? Ele basicamente se inverte a fase desse sinal e aí ele pode interferir nesse sinal de vídeo principal que você tem aí. Essa interferência aí multipath, ela geralmente aparece como uma estática, como um chuvisco, como cores bagunçadas no seu feed de vídeo aí. Bom, como eu comentei com vocês, essas antenas lineares precisam estar alinhadas, né, contra a radiação de sinal. Então, se eu tiver as duas em pé, tá perfeito, correto. Se eu tiver uma em pé, uma deitada, eu vou ter problema aí de recepção do sinal, tá certo? Nesse caso aí é o caso mais extremo, né? Quando as duas antenas estão 90 graus uma da outra, né? E a gente tem a menor quantidade de sinal absorvido pela antena, né? Isso significa que a gente tem uma perda de mais ou menos 30 decibéis na força do sinal e é conhecida como polarização cruzada, tá? Eu vou entrar em detalhes um pouquinho mais para frente sobre isso também, tá? Mas para você entender que se você estiver usando antenas desse tipo, você precisa estar com as duas na mesma posição, senão você vai ter uma atenuação de sinal aí bem grande no seu receptor. Bom, falando sobre polarização circular, é o tipo de polarização que é mais recomendado, né, para usar de antenas aí nos drones de FPV. Onde a gente tem esse sinal transmitido, né, no plano horizontal e vertical, né? Então ele tem uma mudança de fase ali de 90 graus com relação ao outro e eles parecem mais ou menos com um saca-rolha girando, que é mais ou menos isso da animação que vocês vão ver aí agora, tá? Esse sinal polarizado, né, circularmente, que a gente pode chamar de CP, né, ele sempre se sobrepõe, né, independente da orientação e o ângulo que o drone está voando, né? Então isso é muito bom, que a gente pode estar movimentando ele, não ficar se preocupando com a orientação da antena, né? E outra vantagem, né, das antenas polarizadas circulares é sua capacidade de rejeitar aquela interferência multipath que eu falei para vocês. Esse tipo de interferência é aquele problema mais comum, né, que dá na má qualidade do vídeo, o pessoal reclama da interferência, aquele chiadão, aquela coisa feia que às vezes você não consegue nem voar, tá? Essas antenas, né, CP, polarização circular, a gente pode encontrar em duas configurações, né? A gente chama de esquerdas, né, que é o LHCP, ou direitas, né, é o left hand e right hand, né, que a gente chama de LHCP ou RHCP. E tanto o transmissor quanto o receptor precisa ter esses dois tipos de antena do mesmo lado, tá? Senão a gente pode ter aí perdas significativas no nível de sinal, tá certo? Então, por conta desse tipo, né, de antena que eu tenho, essa classificação LHCP e RHCP, essa antena polarizada circular, ela pode se beneficiar disso contra aquela interferência multipath que eu falei para vocês, né? Cada vez que esse sinal, né, ele bate no sinal CP, né, ele bate em algum objeto. Lembra que eu falei para vocês que ele inverte a polaridade dele, ele fica defasado, né? E aí com isso, como ele inverte a direção da polarização, essa antena rejeita o outro sinal, tá certo? Então, a antena LHCP, ela rejeita boa parte do sinal RHCP e vice-versa, certo? Que é o que seria a polarização cruzada. Eu vou explicar isso também mais para frente com detalhes para vocês aí. Bom, os prós e contras aí da antena circular, né? A gente tem alta rejeição e interferência do tipo multipath, que é um parâmetro bacana. Se a gente tiver vários pilotos usando antenas diferentes, né? Quando um piloto está usando a antena LHCP e o outro está usando a RHCP, a gente tem menos interferência entre eles, né? Naquela tendência de um rejeitar o sinal do outro. Na prática, eu vou mostrar para vocês mais para frente que não é 100% verdade isso, tá? A antena, ela não existe antena perfeita, não tem antena que consiga trabalhar com todos esses parâmetros perfeitos que eu vou falar para vocês aqui. Então ainda há um pouco de interferência, mas é bem pouco comparado aos outros tipos de antena, tá certo? E devido a esse sinal ser irradiado no plano vertical e horizontal, não tem necessidade de a gente manter as antenas, né, no transmissor do receptor alinhadas o tempo todo, tá certo? Como eu falei com vocês agora há pouco. Os contras desse tipo de antena, por ela irradiar o sinal nos planos vertical e horizontal, ela não é indicada para voos de longa distância, né, long range. A gente não tem esse sinal partindo de um único ponto concentrado, de um único plano, tá certo? Para usar em drones pequenos, né, de 65mm até 100mm, são os Whoops, né, os pequenininhos aí, elas são grandes e pesam algumas gramas, então não são muito adequadas a esse tamanho de drone, tá certo? E elas são suscetíveis a quedas, tá? E difíceis de serem reparadas, uma vez que essa antena ela é milimetricamente calibrada, né, para atuar corretamente uma alta frequência. Então,
Se você estiver voando com o seu drone e você bater uma antena dessa, dar uma lascadinha na ponta dela, alguma coisa assim, com certeza você vai ter alteração nesse funcionamento da antena, e aí provavelmente você vai ter que substituir ela, tá certo? Bom, então quando que eu uso uma antena circular ou uma antena linear, tá? Eu separei para vocês aí algumas dicas para ajudar a escolher as antenas, tá? Então, antenas circulares, né? Quando eu estiver voando perto de objetos grandes, né? Árvores, edifícios, ambientes fechados, como estacionamento, estádios, né? Se eu estiver voando um voo acrobático, né? Onde a orientação e o ângulo da aeronave muda o tempo todo, tá? E se eu estiver voando em baixa altitude, que a gente chama de voo de proximidade, né? Eu estou voando próximo a mim ali, eu estou voando numa área que eu conheço, então eu posso usar essa antena circular também. E as antenas lineares, da mesma forma, né? Quando eu estou fazendo um voo de longa distância, né, ao ar livre, sem qualquer objeto, né, obstáculo. Então, se eu estiver voando com meu drone em longas distâncias, né, a gente tem drones voltados para isso, eu consigo usar esse tipo de antena. Se eu tiver um voo estável, né, sem muita oscilação ou inclinação, por exemplo, um voo de um Cinewhoop, né, que eu tenho um voo plano, né, sempre, eu não tenho acrobacia com o Cinewhoop, eu tenho sempre um voo constante ali por causa da filmagem, e quando o tamanho da antena, o peso e a durabilidade, né, são as considerações mais importantes. Por exemplo, como eu citei ali de um Toothpick ou de um Mini Whoop, né, um Tiny Whoop, onde a gente tem um tamanho bem reduzido e o peso ali, poucas gramas, já faz muita diferença nesse carinha aí. Bom, e o que acontece se eu misturar, né, antena linear e circular, tá? Você pode sim misturar esse tipo de antena, né, polarizada linearmente e antena circularmente, e você vai ter o custo de a perda de um pouco de sinal, tá certo? Alguns pilotos racer, né, eles usam uma antena de polo, né, que é linear no drone racer, para poder economizar um pouco de peso, né? Então eles usam isso e no receptor eles usam uma antena circular, tá certo? Dessa forma você tem aí o benefício, né, de um peso leve da antena linear e a força do sinal, né, ela é mais tolerante à mudança de orientação da antena, tá? Mas como eu falei para vocês, nem tudo são flores, né? A gente tem uma perda aí de sinal de cerca de 3 dB. E aqui vem uma primeira orientação importante para vocês, né? 3 decibéis, né? A cada 3 decibéis que eu perco de nível de sinal, significa que a força do sinal está caindo pela metade. E aqui eu vou dizer uma atenção para você, não confunda nível de sinal com distância, tá? O range. Eu vou explicar para vocês também mais para frente como isso é diferente, tá certo? Aqui eu estou falando da intensidade do sinal, força do sinal. Então, a cada 3 dB de perda, tá? Significa que eu estou perdendo metade do meu nível de sinal, beleza? Aqui no caso não interfere muito se é RHCP ou LHCP, não tem problema, tá? E essa situação ainda é melhor do que eu usar somente antenas lineares nas duas extremidades, onde eu tenho o drone se movimentando o tempo todo, né? O drone virando para lá e para cá, e essas antenas elas ficam desalinhadas a maior parte do tempo, tá certo? Quando isso acontece, né, a gente tem uma redução aí do nível de sinal de até 97%, né, tá? E aqui não adianta você falar, eu vou aumentar a potência do VTX para 2 watts e não vai resolver. É que nem eu disse para vocês, não é só isso que influencia na distância. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui o porquê que isso também é importante, tá certo? A gente tem algumas soluções para isso, né? No caso de eu utilizar somente antenas lineares, como eu falei para vocês no caso dos Tiny Whoops, como que eu faço então para continuar usando perfeitamente o Tiny Whoop como antena linear de polo e ter uma recepção boa de sinal do outro lado? Vou mostrar para vocês também já já. Vamos ver então o que acontece se eu misturar tipos diferentes de antena, tá certo? Se eu misturar então uma antena horizontal com vertical, né, que nem eu falei para vocês agora há pouco, na prática, né, na teoria fala que você não vai ter sinal nenhum, mas na prática não é bem assim que acontece, né? Como eu falei para vocês, não existe antena perfeita, né? Então geralmente você vai ter um sinal bem fraco, né? Você vai ter um sinal bem atenuado, que nem eu falei para vocês aí, de até 97%. E essas antenas também vai depender da orientação. Se você mudar um pouquinho a inclinação ali, já muda esse nível de atenuação de sinal e por aí vai. Tá certo? Se eu tiver antenas misturadas, né, LHCP e RHCP, na teoria fala também que você não tem sinal nenhum, mas na prática é diferente, né? Na prática a gente tem sempre um sinal fraco, né? Porque novamente a antena não é perfeita, né? Ela não rejeita totalmente o sinal contrário, né? O sinal defasado. Geralmente a força do sinal é dominada pela pior antena, né? Então ter uma antena perfeita não é suficiente, tá certo? Ambas, né? As duas antenas precisam ter uma relação axial perfeita.
RGB. Esse é um dos parâmetros que eu vou falar para vocês em breve sobre a antena. Essa construção da antena tem que ser milimetricamente calibrada, né? Ela tem que ser muito bem equilibrada para conseguir rejeitar completamente o sinal contrário, tá certo? E se eu misturar antenas circulares, né, LHCP ou RHCP, com uma antena linear, né, horizontal ou vertical, então aí você ainda vai receber uma parte do sinal, né, mas você vai ter só 50% da potência real, tá certo? Eu vou mostrar isso para vocês também daqui a pouco, tá? Também aqui a orientação da antena circular, né, não tem orientação, LH ou RH tanto faz, né? As duas antenas vão funcionar muito bem, porque são tipos diferentes, né, da linear, e você pode também ter interferência multipath nessa configuração, tá certo? Em alguns casos, que nem eu comentei, são ideais, né, usar esse tipo de combinação, mas o ideal mesmo é usar antenas do mesmo tipo, tá certo? Sempre que possível aí utilizar antenas iguais nas duas pontas, tá? No transmissor e no receptor, se possível utilizar antenas circular polarizadas ou usar antenas lineares, tá? No caso das antenas lineares, que eu comentei agora há pouco, a gente tem alguns modelos de antenas, né, desenvolvidos especialmente para receber esse tipo de sinal, que é o caso da Bandicoot, aí, da BNSRC, ou da Viper também, é uma antena muito boa deles. Eu utilizo essa antena, né, a azulzinha aqui, a Bandicoot, já faz um tempo, né, que eu uso com todos os meus TouchPics, os Tiny Whoops também, e é uma excelente opção para quem tá utilizando antenas lineares aí nos drones pequenos, tá certo? Essa antena você acha aí nas principais lojas de FPV para comprar. Essa antena você acha aí nas principais lojas, né, de FPV para poder adquirir, assim como outras antenas da MNSRC também, que eu recomendo bastante, que eu uso também. Bom, e esse alinhamento das antenas também serve como dica para orientação das antenas dos receivers, tá certo? Se você usa a antena do receiver, né, deitada no transmissor, você precisa obrigatoriamente usar ela deitada no drone também. Se você usa ela em pé, você também precisa usar ela em pé no transmissor, tá certo? Então, se você utilizar ela deitada e no transmissor em pé, você vai ter aquele mesmo efeito que eu comentei agora há pouco da polarização cruzada, né? Que vai fazer com que você perca aí uma boa parte do sinal que está sendo irradiado, porque a antena está polarizada de outro jeito, né? Então você precisa respeitar aí a orientação para ter um bom funcionamento do seu conjunto, tá certo? Outra informação importante, jovens, sobre uma antena de FPV é a sua direcionalidade, tá certo? A gente tem aqui duas classificações, que é direcional e omnidirecional, tá? Como você pode imaginar pelo nome, tá? A antena omnidirecional irradia a onda de rádio igualmente em todas as direções, e aqui tem um parênteses, né? Não é bem em todas as direções, depois eu vou mostrar para vocês. Enquanto que essas antenas direcionais, elas focam as ondas de rádio numa única direção. Uma analogia clássica aqui, jovem, é uma lâmpada e uma lanterna, tá? Onde a lâmpada é omnidirecional e a lanterna é direcional. Se ambas as fontes de luz estiverem com a mesma potência, a lanterna ela pode iluminar muito mais longe, tá? Mas em um foco bem mais estreito do que a lâmpada, beleza? É a mesma coisa com as antenas aqui, né? Bom, e as antenas direcionais e omnidirecionais também podem ser polarizadas linearmente ou circularmente, tá certo? Eu já vou mostrar para vocês uma tabelinha classificatória ali, vai ajudar vocês aí a enxergar melhor isso daí, tá? Então, as antenas omnidirecionais, elas são muito boas, né? São ótimas para voos normais ali, né? Voos de proximidade que a gente chama, e elas têm uma boa cobertura de sinal ali perto do receptor, né? Você está parado numa localização ali, próximo ali de onde você está voando, né? A gente tem um bom sinal ali, um nível de sinal. E a dica aqui é tentar evitar ao máximo, né? Usar apenas antenas direcionais, né? Para que você não tenha que ficar virando constantemente a sua cabeça para a direção que o drone está voando, tá certo? Como vocês viram ali, as direcionais, ela tem um foco mais fechado. Então, dependendo do ângulo que você vai voar o seu drone, né? Afastado de você, essa antena não vai pegar a cobertura, né? Do seu drone, né? Nesse diagrama aqui, a gente tem um exemplo disso, né? Essa antena é uma antena vendida pela ORT, né? Ela vende nesse formato de shield, as duas antenas. E ali você tem no diagrama, ele te mostra ali o ângulo de cobertura, né? O ângulo de abertura de sinal dessas antenas, tá? Então eu tenho ali 120 graus para um lado, 120 graus para o outro. Para trás eu tenho pouca cobertura, né? Ali de 180 graus eu não tenho cobertura nenhuma para trás. Isso eu vou entrar em detalhes na parte de parâmetros ali da antena. Eu vou explicar para vocês o porquê que isso acontece, tá? Então fica ligado aí que a segunda parte vai ter explicação sobre isso, tá? E ali para frente, né, que seria o 0 graus, onde eu tenho a maior cobertura ali, né, o maior alcance dessa antena onde eu estou chegando. Aí você pode estar perguntando qual é essa distância. Fica ligado aí que
na segunda parte eu vou explicar isso para você e vou ensinar você como calcular essa distância usando os parâmetros que você tem da sua antena, do seu VTX e todo o conjunto que você tem aí. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita, se inscreve aí, deixa o seu joinha aqui, o seu like, porque você vai receber a segunda parte desse vídeo assim que ela sair, beleza? Essas antenas então direcionais, né, a gente usa bastante nos sistemas de receptores com diversity, né, que eu vou explicar para vocês já, que a gente pode associar ela a uma antena omnidirecional, né, ou a várias antenas direcionais para cobrir todos os ângulos de voo ali. Nesse caso aí, né, que eu tô mostrando para você da RT, ela tem duas antenas direcionais, né, o que não é o certo, que nem eu falei, se você for voar para os lados ali, você vai ter uma cobertura menor de sinal. Então você pode associar ela a uma antena omnidirecional que vai te dar uma cobertura bacana quando você estiver longe e perto de você, tá certo? Vou mostrar isso também com mais detalhes na segunda parte desse vídeo. Bom, e o sistema Diversity, mostrando para vocês aqui, ele é um sistema que tem um software próprio ali, o receptor, ele tem um software desenvolvido especialmente para isso, né? Onde eu tenho ali recepção de sinal de duas antenas simultâneas, tá? E esse cara, ele escolhe então qual é o sinal dessa antena mais forte para exibir para mim na tela, né? No meu óculos ali, qual o sinal tá melhor naquele momento, tá? Então, por exemplo, se eu tiver uma configuração Diversity com uma antena circular polarizada, né, e uma antena helicoidal, que é totalmente direcionada, focada, né, o receptor ele sempre vai mudar para antena helicoidal quando você for voar na frente de você, e quando você estiver voando atrás, esse cara vai pegar o sinal mais forte para você, tá certo? Que você tá mais próximo ali, o sinal vai ficar mais intenso, ele vai chavear automaticamente para você aí, tá certo, jovem? Essa foi a primeira parte, né, do vídeo. Na segunda parte a gente vai falar um pouco sobre os parâmetros de antena, como que eles afetam o range do voo, né, a qualidade do sinal. Eu vou dar algumas dicas também para vocês de combinações de antenas e alguns modelos que eu já testei, que eu uso, né, para você, claro, fazer a escolha certa, não ficar gastando dinheiro e usar sistemas combinatórios aí diferentes e ter baixo rendimento do seu sistema. E também vou responder algumas perguntas que me mandaram aqui, né, sobre dúvidas básicas e o que eu vejo sempre o pessoal me perguntando aí, tá certo? Então, novamente, se você ainda não é inscrito no canal, deixa aí o seu joinha, né, se inscreve aqui embaixo para você não perder nenhum conteúdo desses que estão para sair aí. Tem bastante coisa bacana vindo por aí ainda, tá? E deixando o seu like aqui nesse vídeo, você também ajuda, né, a divulgar esse conteúdo para outras pessoas que também possam estar com a mesma dúvida que você aí. Então, aguardo você na próxima parte desse vídeo. Falou!